O Bhagavad Gita analisa a questão do dever sob diversos ângulos. A partir do estudo do Gita sobre o dever, pode-se chegar a algumas conclusões. Realizar os deveres de forma perfeita, harmonizar trabalho com sabedoria, realizar ações eficientes combinadas com renúncia e desapego. É algo que requer um bom nível de entendimento espiritual para poder compreender. Nesta palestra, através do estudo de alguns versos do Bhagavad Gita, vamos analisar a questão das ações e deveres. Como eles podem ser a causa de nosso aprisionamento, e como podem ser a causa de nossa libertação. Om Swasti Prajabhyat Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Swasti Prajabhyat Paripalayantam Nyayena Margena Mahimahisha Gobrahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Harihi Om. Om, que todo o bem chegue a todos no mundo, que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre, que haja paz e felicidade para os animais, que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias, que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito dos deveres, responsabilidades, combinada com sabedoria. Combinar responsabilidade com sabedoria. Essas duas coisas do ponto de vista do Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita está mencionado que o karma, todos nós já vimos falar da palavra karma, que significa, geralmente quando a gente fala karma aqui no Brasil, vem a ideia de, esse é meu karma, estou sofrendo por causa do meu karma. Então nós associamos karma com resultados das ações que a gente fez. Mas o karma ele tem um significado bem amplo dentro do hinduísmo. Se você buscar a palavra karma dentro do dicionário sânscrito, tem inúmeros significados. Mas o principal, dentro da filosofia Vedanta, é que o karma tanto é a ação que você faz, qualquer tipo de ação, também é o resultado da ação, e tudo isso é karma. As ações do passado, as ações do futuro, tudo isso é considerado como karma. Então tem um significado bem amplo. No Bhagavad Gita, Shri Krishna fala uma coisa, é uma própria encarnação divina falando, né? Ele diz que o karma é profundo e misterioso. Ou seja, é muito difícil a gente entender como é que o karma funciona. Como é que uma coisa desencadeia outra coisa. Porque são várias coisas que estão juntos, né? que pertencem à questão do karma. No passado, no presente, tudo está relacionado. Então, Shri Krishna fala que o karma é profundo e misterioso. E nós, quando nós seguimos o caminho espiritual, nós também tentamos levar a nossa vida baseada no karma, no nosso karma, né? Porque é impossível você seguir a vida espiritual sem olhar para a maneira como você age, para a maneira como você se comporta, ou o seu karma. Então, algumas coisas, por exemplo, que a gente leva em consideração é como fazer o nosso dever de forma perfeita, de forma eficiente. Todo mundo busca isso, como fazer um dever de forma perfeita, de forma eficiente. De como harmonizar o trabalho que a gente faz com sabedoria. Ou seja, não agir como um tolo. Fazer com que o nosso trabalho, em vez de nos prender, nos liberte. Não agir simplesmente como um autômato, sem saber o que está fazendo e para onde as ações estão nos levando. O que isso vai me levar, o que isso vai me acarretar. Então, harmonizar trabalho com sabedoria é uma outra questão muito difícil de entender.
E outra coisa também difícil de entender com relação aos nossos deveres, como a gente pode conciliar realizações, não apenas mundanas, realizações de qualquer tipo que a gente tenha, com desapego. Então, realização é uma coisa, desapego é outra. As duas coisas têm que estar associadas. Você não pode se apegar apenas às suas realizações sem nenhum tipo de desapego. Então, as duas coisas têm que estar renunciadas. Então, têm que estar conciliadas. Ou seja, realizações de qualquer tipo, ao mesmo tempo desapego. Você tem que praticar essas duas coisas. A partir daí, nós percebemos, então, que para entender o karma, como nós devemos agir, como o karma funciona, resultados, etc., é necessário que a gente tenha um entendimento espiritual, um certo amadurecimento espiritual, para entender como essas coisas funcionam. Por exemplo, a ação de um mestre espiritual, de uma pessoa iluminada, e a ação de uma pessoa ignorante, elas podem parecer muito similares. Elas podem parecer que estão fazendo a mesma coisa, no mesmo lugar, na mesma hora. Pode parecer uma coisa assim, muito similar, mas tem um oceano de diferença entre a ação de um sábio e a ação de um ignorante, embora estejam fazendo a mesma ação. Então vocês veem que como a questão do karma é sutil. Para um sábio, a maneira como ele faz, o motivo e o que ele percebe por trás da ação faz muita diferença de uma pessoa ignorante. O motivo de uma pessoa ignorante, o que ele percebe por trás da ação, o que ele está buscando é muito diferente de um sábio. Isso foi explicado de forma muito interessante numa escritura chamada Ashtavakra Samhita, que fala sobre a Advaita Vedanta pura. É o livro mais não dual que existe, né? O Ashtavakra Samhita. E tem um diálogo lá, né, entre o Ashtavakra, que é um sábio iluminado, e o Janaka, que é um rei Janaka. Os dois sábios iluminados. E o Ashtavakra era o guru do Janaka, né? Em certo momento, o Ashtavakra ele quer testar a sabedoria do Janaka. E ele fala assim: você, sendo já uma pessoa de conhecimento, né, uma pessoa que atingiu realização, conhecimento, por que você está agindo como uma pessoa comum? Você trabalha como uma pessoa comum? Você age da mesma maneira como outras pessoas estão agindo? Isso não é uma contradição? E tem um capítulo que Janaka explica, assim, em cada verso, a diferença entre as ações dele e a ação de uma pessoa ignorante. Ele até fez uma comparação, ele falou que as pessoas que agem com ignorância são como burros de carga. Isso está na escritura. Burros de carga. Ou seja, a pessoa ela não sabe como agir e se libertar. Ela age de uma maneira que ela se prende. É muito diferente de uma pessoa que alcançou a iluminação. Mas esses grandes mestres, né, esses grandes sábios como Buda, Shankaracharya, Jesus, Sri Ramakrishna, Vivekananda, eles são seres à parte. Né? Eles não apenas tinham um nível de entendimento espiritual muito elevado, mas eles tinham também um egoísmo muito elevado, um espírito de sacrifício muito elevado. Vocês podem ver isso em qualquer um desses grandes sábios, um espírito de sacrifício nessas figuras. Então, embora eles fossem homens divinos, pessoas divinas, não apenas homens, mulheres também, fossem pessoas divinas, ao mesmo tempo, uma coisa interessante é que eles não deixavam de agir. Eles alcançaram a iluminação, mas eles agiam constantemente. Eles agiam muito, eles faziam muitas ações. Vivekananda, por exemplo, foi para os Estados Unidos, fez várias palestras, vários livros. Shankaracharya, que faleceu com apenas 32 anos de idade, e dizem que ele escreveu ou fez traduções de quase 300 obras em 32 anos de idade. Com 12 anos ele já tinha se renunciado ao mundo para virar monge. Né? Com 8 anos ele já tinha estudado todos os Vedas. Então Shankaracharya é um ser à parte. E não apenas isso, ele fez peregrinação por toda a Índia, né? E ele fundou 4 mosteiros principais em 4 cantos da Índia. Além disso, ele teve debates com inúmeras grandes personalidades da época, grandes filósofos, e ele venceu todos os debates. Então, Shankaracharya era um ser
excepcional. E naquela época existia uma regra que quando havia um debate, né, entre eruditos, por exemplo, um erudito que ele pregava a supremacia dos chefes de família sobre os monges, né? Dizia que o estado do chefe de família é superior ao estado de monge, do sannyasi. E teve um debate do Shankaracharya com essa pessoa, né, Mishra. E foi um debate muito interessante e foi mediado pela esposa do Mishra, que eu esqueci o nome dela, mas foi mediado por ela. Ela ficou ali e Shankaracharya ficou debatendo com o Mishra. E Shankaracharya ganhou em todos os argumentos, né, a respeito da vida do sannyasi, mostrando que o caminho para alcançar Brahma é o caminho do sannyasi. E então o Mishra ele se tornou monge. Ele deixou o estado de chefe de família e se tornou monge. Existia essa questão naquela época. Mas Shankaracharya ele fez muitas coisas. Jesus, por exemplo, né? Em 3 anos de vida, o que ele não fez? Porque a vida de Jesus que nós conhecemos é dos 30 aos 33 só. Antes disso, muito pouco, né? E dos 13 anos até os 30 anos, ninguém sabe nada sobre Jesus. Então, ele agiu intensamente dos 30 aos 33. Então, essas grandes personalidades, eles não apenas eram iluminados, mas eles trabalhavam constantemente pelo bem do próximo. Santa Teresa de Ávila, outro exemplo. Então, eles, da altura espiritual em que eles se encontravam, eles viam a ação de uma forma diferente do que uma pessoa que não é iluminada. Eles agiam de maneira totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver pessoas agindo ou que nós mesmos agimos. Só para a gente ter uma ideia de quanto é enigmático essa questão do karma, né? Um verso do Bhagavad Gita que cria inúmeras divergências. Shankaracharya fez um grande comentário sobre esse verso, várias páginas. E vários comentaristas também fizeram vários comentários. O verso é capítulo 4, verso 18. Aquele que vê... Não vou falar, o sânscrito está aqui. Não vou falar o sânscrito, mas vou falar só a tradução. Aquele que vê inação na ação e aquele que vê ação na inação é um sábio, é um yogi e é um fazedor de todas as ações. Então esse é um verso bem enigmático. Como pode alguém ver inação na ação, ação na inação e inação na ação? Uma coisa bem enigmática. Mas tem uma explicação que Shankaracharya dá e os mestres dão. Está nesse livro também, que eu vou ler, fica mais fácil de entender como é que é a explicação desse verso. Uma ação é uma ação apenas enquanto há a ideia de autoria do ser. Diretamente, quando a ideia de autoria desaparece, não importa o que ou como seja feita uma ação, a ação perde a sua natureza. Ela torna-se inofensiva. Ela não pode mais aprisionar. Por outro lado, não importa quão inativo uma pessoa ignorante possa permanecer, enquanto há nela a ideia de autoria, ela está constantemente fazendo ação. Ação, então, é igual à crença de autoria de si mesmo e inação o reverso. Então, o que é ação e o que é inação? Enquanto há em nós o sentimento de autoria, ou seja, eu estou fazendo essa ação, sou eu que faço, a ação ela tem o poder de nos aprisionar, ela tem o poder de criar karmas, tanto bons quanto ruins, e nos aprisionar. Mas quando a ideia de autoria desaparece, é quando a ação perde o poder de nos aprisionar. Então essa é a ideia. Qualquer pessoa, todas as pessoas que seguem o caminho espiritual, ninguém pode deixar de lado a questão do serviço altruísta, do serviço inegoísta. Porque nenhum de nós é capaz de permanecer um segundo sem fazer ações. Nós estamos, pela nossa própria natureza, nós estamos fadados a fazer ações.
O Bhagavad Gita fala que aquele que se senta dizendo que eu não vou fazer mais nada, ele age como um hipócrita, porque a mente dele constantemente está fazendo, está remoendo pensamentos. Então, nós somos, pela nossa própria natureza, nós somos de seres não iluminados, né? Nós somos fadados a agir constantemente. Então, no Bhagavad Gita, no capítulo 4, verso 19, assim, aquele cujas atividades não são impelidas por desejos egoístas, cujos empreendimentos são purificados pelo fogo da sabedoria, a esses são chamados de sábio. Então, aqueles cujas atividades não são dominadas por desejos egoístas. Então, a maioria das pessoas, é quase difícil a gente imaginar pessoas normais realizando ações sem nenhum tipo de desejo. Porque o desejo vamos dizer, como se fosse a força motriz por trás de nós para realizar alguma coisa. Nós queremos realizar alguma coisa, nós temos uma meta, então nós temos certos desejos. Mas aqui o que ele fala é aquele cujas atividades não são impelidas por desejos egoístas, cujos empreendimentos são purificados pelo fogo da sabedoria. Então, para nós fica difícil de imaginar uma pessoa que é capaz de realizar ações sem nenhum tipo de desejo. Seria possível realizar ações sem nenhum tipo de desejo? Sim, é possível, mas é muito raro encontrar pessoas que realmente realizam ações dessa maneira. Pessoas que realizam ações sem nenhum tipo de desejo. Para pessoas como nós, como aspirantes espirituais, nós temos que tentar, de uma maneira ou outra, diminuir o nosso estado de ser sempre autocentrado, de realizar sempre ações visando o nosso próprio bem-estar ou o bem-estar da nossa família ou coisas relacionadas à nossa própria personalidade. E deixar de lado também tendências não espirituais. Então, isso, apesar de ser difícil, não é impossível. Isso é um processo, pouco a pouco, para você purificar a mente. E o que as Escrituras falam? De que maneira nós podemos diminuir a nossa maneira de ser autocentrado, né? Muito autocentrado, muito egoísta, realizando ações não espirituais, não éticas, justamente por ser autocentrado. Realizar ações de forma autocentrada somente leva a ações não éticas, não espirituais. Então, algumas coisas, para aqueles que têm devoção a Deus, acreditam em Deus, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, isso ajuda muito a você praticar essa maneira de você ser menos autocentrado, né? Para você chegar próximo a o que o Bhagavad Gita fala aqui, né? As ações purificadas pelo fogo da sabedoria, que não são capazes de nos prender. A primeira delas é o discernimento. Nós temos que praticar discernimento em nossas ações. A segunda é fé profunda em Deus. E a terceira é autoentrega. Então, quando nós fazemos uma ação com um sentimento de autoentrega a Deus, essa ação também perde o poder de nos prender. Quando nós somos capazes de entregar as nossas ações a Deus, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim da ação, e oferecer as ações a Deus, essas ações elas perdem o poder de nos prender. Então, autoentrega, fé em Deus. Isso para pessoas que têm devoção em Deus. Mas e aquelas que não têm devoção em Deus, não podem praticar Karma Yoga? Sim. O que os mestres falam é que a Karma Yoga não depende de você ter devoção a Deus ou não. Você nem mesmo precisa acreditar em Deus. Mas existe uma regra, né, para aquele que pratica a Karma Yoga, é que ele não deve buscar os frutos das ações. Então é por isso que a Karma Yoga, simplesmente, puramente dita, praticando, sem nenhum tipo de devoção a Deus, é muito difícil. Porque é difícil a pessoa agir no mundo sem nenhum tipo sem buscar nenhum fruto da ação que ele está fazendo. É a ação sem buscar nenhum fruto. E é essa maneira que a pessoa pratica Karma Yoga sem ter nenhum tipo de devoção a Deus. É buscar apenas a ação pela ação, sem buscar os frutos.
Isso está explicado no capítulo 3 do Gita, no verso 7. Antes dele, eu vou falar mais 3 versos antes, que são muito significativos e acabam com esse verso. Né? Como a pessoa pratica Karma Yoga, simplesmente, puramente dita. Né? Então, o verso 4 do capítulo 3, Sri Krishna fala: pela não realização de trabalho, nenhum alcança o estado de ficar sem trabalho. Meramente desistir da ação não leva ninguém à perfeição. Então, o que eu já falei, né? Apenas você não dizer que não vou trabalhar, então vou ficar sem fazer ação, não leva ninguém ao estado de ficar sem ação. Porque você ficar sem ação ou não depende de você, não depende da sua própria vontade. Né? Só você dizer que vai ficar sem ação. Isso envolve a sua natureza, como está no verso a seguir. O verso 5, que vem depois desse, diz: Sri Krishna fala: certamente ninguém pode descansar nem mesmo por um instante, sem realizar ação. Pois todos são feitos, todos têm que agir, mesmo que não queiram, pelos gunas nascidos de Prakriti. Então, todos os seres são feitos a agir, mesmo que não queiram, pelos gunas nascidos de Prakriti. Então, os gunas nascidos de Prakriti, Sattva, Rajas e Tamas, eles fazem a gente agir. Então, é que esse verso: ninguém pode ficar nem mesmo um instante sem realizar ação. Então, nem mesmo um instante. Ou seja, mesmo que a pessoa queira ficar sem ação nenhuma, ela não consegue. Ela vai estar constantemente agindo. Mas tem um adendo aqui, né, no final, que ele fala: isso se aplica a todos aqueles que estão vivendo em aprisionamento, ou seja, aqueles que não atingiram ainda a iluminação espiritual. Para aqueles que atingiram a iluminação espiritual, isso não vale. No próximo verso, ele fala, Sri Krishna fala: aquele que restringindo os órgãos das ações, senta-se com sua mente, revolvendo em sua mente pensamentos relacionados aos objetos dos sentidos, ele é um iludido e também é chamado de hipócrita. Então, aquele que se senta dizendo que não vou agir e fica constantemente pensando nos objetos dos sentidos é considerado um hipócrita, uma pessoa de entendimento iludido. Talvez Sri Krishna falou isso, que se aplica muito na Índia, né? Porque muitas pessoas na Índia, às vezes elas renunciam tudo, falam: vou para os Himalaias, ou vou para Varanasi, e ficam na frente de um templo, sentado na frente do templo, sem fazer nada, ou seja, posando como um sadhu, ou uma grande alma, só passando o rosário. Mas a pessoa constantemente pensando nos objetos dos sentidos, pensando em dinheiro, pensando em esposa, família, mas ele fica ali naquele estado como se ele já fosse um Paramahamsa, ou uma pessoa que pode ficar sem fazer nada. Então, Shri Krishna fala aqui, ele alerta, né? Aquele que fica dessa maneira é um iludido, e também chamado de hipócrita. E então Shri Krishna fala qual é o caminho, né, para a pessoa alcançar o estado de ficar sem ação. Mas, ó Arjuna, aquele que, controlando os sentidos pela mente, desapegado, direciona os seus órgãos de ação ao caminho do trabalho, ele é bem-sucedido. Então, Shri Krishna dá a solução aqui. Ele fala que aquele que, controlando os sentidos pela mente, é desapegado e direciona os órgãos da ação ao caminho do trabalho, ele é bem-sucedido. Então, a solução para você superar o aprisionamento dos trabalhos é o próprio trabalho. Né? O próprio trabalho vai fazer você superar o trabalho. Mas não é qualquer tipo de trabalho, o Sri Krishna fala. Controlando os sentidos pela mente e desapegado, direcionando seus órgãos de ação para o trabalho. Então você tem que praticar o desapego e controlar os sentidos e trabalhar. Dessa maneira você vai se libertar do aprisionamento do trabalho. E ele continua: realize os seus deveres
as ações obrigatórias, pois a ação é superior à inação. E mesmo a manutenção do corpo não seria possível se você permanecesse inativo. O mundo está aprisionado por ações que não são feitas por Yagya, mas, ó filho de Kunti, realize ações por Yagya, desprovido de apego. O que é Yagya? Yagya é sacrifício ou autoentrega. Na Índia, Yaga significa ritual do fogo, né? Mas Yagya também significa sacrifício ou ações realizadas sem motivos egoístas. Isso é um Yagya. Aqui tem um adendo também explicando o que é Yagya. Yagya significa um ritual religioso, um sacrifício, uma adoração. Ou uma ação feita com um bom motivo espiritual. E também significa uma deidade. O Taittiriya Samhita diz, Yagya é o próprio Vishnu. Então, Sri Krishna ele alerta aqui, faça ações apenas por causa de Yagya. Dessa maneira, filho de Kunti, realizando ações apenas por Yagya, desprovido de desapego, você se libertará. Então, realizar ações realizadas com bons motivos ou espirituais. É isso que Sri Krishna nos aconselha para nos libertar. Sri Krishna não aconselha, você vê, é interessante que Sri Krishna não aconselha a gente a deixar o mundo e se sentar e tentar meditar. Ele não fala, você senta e tenta meditar e fique várias horas meditando. Ele não fala, ele fala, você realize as ações, faça ações, busque o caminho para você alcançar o caminho sem ação é através das ações, mas não é qualquer ação, é a ação desprovida de egoísmo. O Bhagavad Gita está cheio de versos nesse sentido, em que Shri Krishna ele fala para Arjuna que o caminho da ação é o caminho que leva à sabedoria. Ou seja, ele não encoraja Arjuna a nenhum momento a se sentar em meditação ou deixar o mundo. Ele fala, permaneça no mundo, mas realize Karma Yoga. Muitas dúvidas surgem quando a gente fala a palavra Karma Yoga também. O que significa Karma Yoga realmente? Reações sem buscar frutos, né? Mas qual é a dinâmica da Karma Yoga? Swami Vivekananda explica através de diversos exemplos. Aqui nesse Bhagavad Gita tem um comentário do Swami Swarupananda, né? Aliás, esse Bhagavad Gita é um dos melhores Bhagavad Gitas, que é a tradução do Swami Swarupananda, que foi um discípulo do Swami Vivekananda. É uma tradução bem literal dos versos em sânscrito. Então ele traduz palavra por palavra, depois ele faz uma tradução geral e às vezes ele coloca alguns comentários. Esses comentários são muito, explicam de forma muito concisa o que é aquele verso. Então esse é um Bhagavad Gita muito recomendado para aquele que quer estudar o Bhagavad Gita sem comentário do Shankaracharya, apenas o Bhagavad Gita mesmo, assim, puramente dito, né? Isso é recomendado por todos os monges lá da Índia, estudar esse Bhagavad Gita. Então, aqui ele explica o que é Karma Yoga. Então, no verso, né? Esse verso aqui que Shri Krishna fala, a sabedoria da realização do ser foi declarada a você. Agora, realize Karma Yoga. Através disso, você quebrará as amarras do karma. Essa é a declaração de Shri Krishna para Arjuna. Realize Karma Yoga e você vai quebrar as amarras do karma. E aqui, Swami Swarupananda coloca um comentário que é Karma Yoga, em apenas um parágrafo. Ele explicou muita coisa nesse parágrafo, o que é Karma Yoga. Karma Yoga é um plano de conduta que assegura exaurir o karma do passado, ao mesmo tempo não acumular novos karmas, ao mesmo tempo que a pessoa luta pela realização do ser com toda a sua vontade.
Nessa disciplina, o único objetivo na vida é a realização do ser. Portanto, nenhuma importância é atrelada a nenhuma outra coisa. Dessa maneira, todas as ações são realizadas sem apego ou sem se preocupar com resultados. Por isso, nenhum novo karma é formado. Somente aquele que já existe, que é o acumulado, é exaurido. Ao mesmo tempo, toda a vontade é deixada livre para devotar-se a alcançar a realização do ser, e apenas isso. Então, essa é uma definição bem apropriada do que é Karma Yoga. É um plano de conduta que nós vamos exaurir o karma do passado e não criar novos karmas para o futuro. E de que maneira nós fazemos isso? Colocando toda a nossa vontade em apenas uma única meta, que é a realização do ser, a realização espiritual. Nessa disciplina, o único objetivo é a realização do ser. E nenhuma importância é atrelada a nenhuma outra coisa. Por isso a pessoa não se preocupa com resultados. E nenhum novo karma é formado. Aí explica-se por que na Karma Yoga não se dá importância ao tipo de trabalho que você realiza. Quer você esteja, por exemplo, varrendo a rua ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho, não é a natureza do trabalho em si que é importante, mas o motivo interno. Então, a sua vontade tem que estar no direcionamento da realização do ser. É isso que é Karma Yoga. E não buscar os frutos do trabalho também vem de forma natural. Porque não importa se os frutos do trabalho vão ser sucesso ou fracasso. Uma vez que o seu objetivo não é isso. O seu objetivo é a realização do ser. Não é o fruto do trabalho. Então, se vem fracasso ou se vem sucesso, não importa para você. E não é isso que você está buscando. Você está buscando a realização do ser. E apenas isso. É bem apropriado essa definição de Karma Yoga. Mas para um devoto, né? Para um devoto, se ele tiver fé em Deus e praticar auto-entrega, é um caminho mais fácil, né, do que apenas a ação desprovida de buscar resultados. É muito mais fácil você entregar suas ações a um Deus pessoal do que você trabalhar buscando a realização de Brahman, sem nenhum tipo de devoção. É possível também, mas é muito mais difícil. Sri Ramakrishna menciona isso. Ele fala que o caminho nessa época é o caminho da devoção. É um caminho mais fácil. Né, do que ele fala, Karma Yoga é difícil. Ele diz que Karma Yoga é difícil. Ele fala, por que é difícil? Porque a gente não sabe de que maneira o ego vai entrar. Então, às vezes nós estamos realizando ações de diversos tipos e o ego entra de uma maneira ou outra. Você acha que está fazendo uma ação altruísta, mas o ego entrou já. Então o ego começa a minar todas as suas iniciativas. E Ramakrishna dizia que o ego, ele é muito difícil você fazer a Karma Yoga pura e simplesmente dita, porque o ego, ele entra, não tem como evitar. Tem um verso no Katha Upanishad que fala a respeito dos desejos, né? Quando todos os desejos que residem no nosso coração são eliminados, então nessa própria vida, esse mesmo mortal torna-se imortal, aqui mesmo, nessa terra. Então aqui fala, quando todos os desejos do coração são abandonados. Assim, do ponto de vista mais elevado, é quando a pessoa realmente, o trabalho se torna não trabalho. Ou seja, a pessoa abandona todo o motivo egoísta. Ela realiza as ações sem nenhum motivo egoísta. Um outro verso do Bhagavad Gita é o verso do capítulo 4, verso 20. Desistindo do apego aos frutos da ação, sempre contente e dependendo de nada, embora engajado na ação, a pessoa não realiza nenhuma ação. A outra parece contradição também, né, que ele fala. Desistindo do apego aos frutos da ação, sempre contente e dependendo de nada,
embora engajado no trabalho, ela não faz nenhum trabalho. Então aqui mostra pra gente o que é o trabalho. O trabalho envolve a questão da autoria. Quando você tem o sentimento de que sou eu que estou fazendo, aí para você o trabalho ele tem o poder de aprisionar. Mas quando você desiste dessa questão de que sou eu que estou fazendo, o trabalho perde o poder de aprisionar. Mas não é nada fácil. Como a pessoa se liberta dos desejos egoístas no trabalho, uma dica que eles falam é você ter interesses mais amplos, né? Se libertar dos interesses mais estreitos, ter uma perspectiva mais ampla a respeito do trabalho. Parar de considerar o trabalho apenas como uma forma de obtenção de coisas pessoais, de coisas pequenas, e ampliar a sua visão a respeito da questão do karma como um todo, né? Como o karma age de maneira cósmica, como nós estamos, todos nós, interconectados, como a minha ação afeta o mundo todo, não apenas a mim, afeta o mundo todo. Então, ampliar a visão que nós temos a respeito do karma como um todo. Quando nós somos capazes de agir de maneira não egoísta, sem buscar fruto das ações, algumas coisas mudam na nossa perspectiva. Ou seja, aquela perspectiva estreita que a gente tem se amplia. Outra coisa que acontece é que nós passamos a ter liberdade espiritual. Então, a pessoa que age sem motivação egoísta, ela passa a ter liberdade espiritual. Por isso que nesse verso do Bhagavad Gita, Sri Krishna fala: sempre contente e não dependendo de nada. Porque ele fala, assim, o que os mestres falam é que o sentimento de possessividade, ou o sentimento de que sou eu que estou fazendo, ou quando eu desejo fortemente o fruto da minha ação, isso pressupõe que nós estamos sentindo falta de algo, alguma coisa. Alguma coisa está faltando, uma necessidade. E é esse sentimento de falta, esse sentimento de necessidade na mente que nos causa perturbação, que nos causa tensão. Então, a nossa mente, no estado de tensão, no estado de perturbação, muitas vezes está relacionada à questão dos frutos que nós estamos buscando, aquilo que nós focamos na nossa intenção. Às vezes isso está tirando toda a nossa liberdade, está tirando toda a nossa liberdade mental, liberdade de espírito. Ficamos apegados a coisas. Shankaracharya falou: se a mente estiver contente, quem é rico e quem é pobre no mundo? Ou seja, se a mente está no estado de contentamento, não importa riqueza material. O que importa é isso. A nossa felicidade não depende do que nós possuímos. A nossa felicidade é totalmente dependente daquilo que nós possuímos. E tem um trocadilho que eles falam, né? Que você não deve trabalhar de maneira que você não deve possuir as coisas. Você pode possuir as coisas, não as coisas. Não pode deixar as coisas possuírem você. Então, as coisas não podem possuir você. Você tem que possuir as coisas. Então, de que maneira? Não atrelando toda a nossa intenção em buscas egoístas. Surge uma dúvida com relação ao contentamento. Assim, você estar num estado de contentamento, você não se apegar aos frutos das ações, as pessoas podem pensar que isso elimina qualquer tipo de iniciativa da nossa parte. Ou seja, um karma yogi que tem contentamento na ação deve ser também uma pessoa sem iniciativa, apenas deixando as coisas acontecerem sem iniciativa. E uma pessoa morna, ou seja, simplesmente no mundo, mas sem realizar nada. E o que os mestres falam que não, que na verdade uma pessoa que verdadeiramente tem o contentamento, ou seja, que não busca frutos egoístas, ela
tem a visão da vida como uma oportunidade de realizar os deveres. Então nós temos certos deveres que caíram sobre nós, que nós temos que fazer devido aos nossos próprios karmas. E a pessoa com contentamento, ela vê a vida como uma oportunidade de realizar os deveres. Ao mesmo tempo, uma oportunidade de servir a humanidade. Ele considera servir a humanidade como uma oportunidade e realizar os deveres como uma oportunidade. Ao mesmo tempo, a mente dessa pessoa não se perturba, não está em estado de tensão constante. Ele considera a vida como uma oportunidade. Então, as ações, as tarefas surgem, ela realiza as tarefas naturalmente. À medida que as tarefas surgem, ela realiza, sem se perturbar. E quando as tarefas acabam, quando a ocasião passou, ela também não se apega às ações, ela deixa passar. Ela não se apega aos estados, ela apenas realiza os deveres como uma oportunidade. E também essa pessoa, ela olha para o mundo e não se perturba com questão de sucesso e fracasso, a questão do sucesso e fracasso. É uma perspectiva do Karma Yoga. Outros dois versos do Bhagavad Gita é o 4.21 e 4.22. Libertos dos desejos, com o corpo e a mente controlados, essa pessoa não realiza nenhum tipo de pecado pela mera atividade corpórea. Contente com aquilo que vem sem esforço, elevando-se acima dos pares de opostos, livre de inveja e equânime no sucesso e no fracasso, embora agindo constantemente, essa pessoa não se prende. Então, o que Sri Krishna fala, embora a pessoa esteja agindo constantemente, ela se eleva acima dos pares de opostos. Ela está sempre em estado de equanimidade. E, embora agindo, ela não se prende. Tudo nessa filosofia, tudo depende do estado mental, da motivação. As ações externas não têm tanta importância. O que importa é a motivação interna. É um estado de motivação. Assim, agora, com relação à nossa sociedade moderna, vou falar isso, vou terminar por aqui hoje. A nossa sociedade moderna, ela tem um foco muito grande na questão do interesse pessoal, busca dos interesses. Na internet está cheio disso, você tem que buscar a sua vida, você tem que buscar sua autopromoção, buscar o autointeresse. Isso é um poderoso incentivo para o trabalho. Você buscar o seu interesse, você se engrandecer através do trabalho, buscar o autointeresse. Isso é uma coisa que a sociedade atual prega. Qualquer grande sociedade hoje prega isso, a busca do autointeresse. Você ser uma pessoa bem-sucedida. Então, isso é um incentivo para o nosso trabalho. Isso é uma coisa que a nossa sociedade prega, uma filosofia da sociedade pragmática. Né? Então, na sociedade como a nossa, obviamente, é difícil praticar esses valores espirituais da Karma Yoga. É difícil você, numa sociedade como a nossa, praticar esses valores da Karma Yoga. É como se você estivesse nadando contra a correnteza. Então, de um lado, as pessoas falam que você tem que praticar o autointeresse, você tem que se engrandecer para ser uma pessoa vista, para ser uma pessoa bem-sucedida. Por outro lado, o Sri Krishna diz que não. Abandone os frutos das ações, não importa a ação que você está fazendo, mas busque a realização do ser, deixando de lado todo o desejo egoísta. Parecem dois valores totalmente opostos, o que a sociedade prega e o que Sri Krishna prega. Então, certamente, é muito difícil você praticar o que Sri Krishna ensinou na sociedade atual, como se você estivesse nadando contra a maré. Mas, ao mesmo tempo, o que os mestres falam é que, embora seja altamente difícil praticar isso, a recompensa que se ganha com essa prática é infinitamente grande, é muito maior do que qualquer outra coisa que você possa obter aqui na Terra.
Então, você vai ser amplamente recompensado realizando o Karma Yoga. Embora aparentemente pareça que não tem nenhuma finalidade ou que não tem nenhuma recompensa, você vai ser amplamente recompensado espiritualmente. Swami Vivekananda dizia isso. Ele falava que Karma Yoga tem um grande poder espiritual, mas as pessoas não têm paciência de praticar. E a sociedade moderna, na época do Swami Vivekananda, já era uma sociedade assim, autocentrada. Imagine a sociedade de agora, que já se passaram mais de 150 anos. A sociedade de agora é quase totalmente autocentrada. Ela busca valores. Para você se tornar alguém na sociedade, você tem que se promover, busca do autointeresse. Shri Krishna ele fala uma filosofia meio diferente disso. Apesar disso, mesmo que a sociedade seja orientada de forma egoísta, né, existem sociedades que umas são mais egoístas do que as outras. Mesmo nessas sociedades que têm valores mais egoístas, ainda assim existem várias pessoas que buscam a verdadeira espiritualidade. Não existe sociedade no mundo em que não existam essas pessoas que buscam a verdadeira espiritualidade. E o que eles falam? Que essas pessoas que buscam a verdadeira espiritualidade, né, verdadeiros karma yogis, são eles que contribuem para a estabilidade interna da sociedade. Então, a sociedade depende dessas pessoas. Embora elas sejam muito poucas e seja muito difícil de encontrar, e é muito difícil você se tornar uma delas, ainda assim a sociedade depende dessas pessoas. A estabilidade interna da sociedade depende dessas pessoas. Qualquer trabalho que uma pessoa dessa faça vai ser para o bem maior. Não é para o bem dela mesma, para o bem da sociedade como um todo. Um outro verso. As ações de uma alma livre, de todo apego e emancipada, cuja mente está estabelecida no conhecimento, inteiramente se dissolvem quando realizadas como sacrifício ou yagya. Então as ações da pessoa se dissolvem. Ela já não se torna ação mais. Ela perdeu o poder de aprisionar. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala que as ações se dissolvem, né, o que a gente entende é que os efeitos das ações se dissolvem. Ou seja, a ação ela cria certos efeitos. E esses efeitos se dissolvem, eles não têm mais o poder de nos aprisionar. O que são esses efeitos das ações? Vou explicar rapidamente, né, para terminar. O que são esses efeitos das ações? Todas as nossas ações, né, o que a filosofia do karma fala, ela cria karmas. Então, as ações do passado e as ações do presente criam diversos tipos de karma. Alguns desses karmas, eles já começaram a dar frutos na nossa vida. Não tem como você mais controlar isso que já está dando fruto. Isso é comparado nas escrituras como quando um arqueiro ele solta a flecha do arco, ele já não tem poder de controlar a flecha já saiu do arco. Ele já não pode sair correndo atrás da flecha e tentar pegar a flecha. Então essa flecha que já saiu do arco é o chamado prarabdha karma. É o karma que já começou a dar efeito e a gente não tem controle sobre ele. E enquanto a gente está vivendo, o prarabdha karma está agindo. É um karma que já começou a dar efeito. Agora existe um outro tipo de karma chamado Sanchita Karma. O Sanchita Karma é um karma que ainda não deu efeito, não começou a dar efeito. Ele ainda está de forma dormente. É o karma acumulado do passado, tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente pensou, ele ficou acumulado em nós na forma desse Sanchita Karma. E onde que ele fica acumulado? Ele fica acumulado no corpo sutil. Então, quando nós passamos de um corpo para o outro, quando nós morremos, reencarnamos, nós levamos o corpo sutil. E no corpo sutil está o Sanchita Karma. Todo aquele karma que ainda não deu fruto. O Sanchita Karma ele vai se transformar em Prarabdha Karma. Mas ainda, quando ele não deu fruto ainda, ele permanece de uma forma potencial dentro do corpo sutil. O que é o corpo sutil? O corpo sutil ele é um agregado, né, de algumas coisas.
é um sharira, né? Um corpo sutil que ele constitui-se da mente, do intelecto, do ego, do prana. Tudo isso é o corpo sutil. E é onde estão armazenadas as nossas tendências, as nossas impressões internas. E esse Santita Karma armazenado é que vai determinar a nossa vida futura, aquilo que nós seremos. Então, muitas pessoas em estado de ignorância, quando elas realizam ações, boas ou ruins, elas acham que eu vou fazer essa ação e ninguém vai ver, não vai acontecer nada comigo. Mas, na verdade, toda ação que você faz gera esse Santita Karma, que ele permanece de forma potencial em você mesmo. E ele vai dar fruto. Uma hora ou outra ele vai dar fruto. Ele permanece em forma potencial até que ele encontre uma oportunidade de dar fruto. Enquanto ele não encontrar essa oportunidade, ele vai permanecer em forma potencial. Pode ser que isso aconteça na próxima vida, ou nas próximas vidas, ou nessa vida mesmo. Mas enquanto ele não der fruto, ele permanece em forma potencial. Existe alguma maneira de acabar com o Santita Karma? De exaurir o Santita Karma? Ou seja, fazer com que os nossos karmas do passado que ainda não deram frutos, eles possam ser queimados, ou eliminados, ou diminuídos? Sim, é possível. E aí que a Karma Yoga ajuda. Então aqui o que a gente definiu o que é Karma Yoga, né? A Karma Yoga é um sistema de conduta em que você vai eliminar os karmas do passado, o Santita Karma. E não vai criar karmas para o futuro, que é o Santita Karma também. Então, dessa maneira, você vai se libertando. Por isso que o Karma Yoga é altamente recomendado para o aspirante espiritual. Porque de forma sutil, ele vai eliminando os karmas do passado. Ele vai purificando a mente. Vai tornando a mente cada vez mais pura. A Santa Mãe falou uma vez, né, que nós devemos fazer prática espiritual. E a prática espiritual, ela ajuda a eliminar os karmas do passado. Ela falou, às vezes a pessoa ela estava destinada a perder uma perna e pelas suas boas ações, pelas suas práticas espirituais, ela levou apenas uma picada de um espinho de rosa. Ou ela levou apenas uma picada de um espinho. Mas ela estava destinada a perder a perna. Então, assim, através das boas ações dela, ela conseguiu diminuir o karma ruim. Aquilo que ela tinha, que podia acontecer de forma potencial ruim, ela conseguiu diminuir através das práticas espirituais. Então, isso é uma ciência, na verdade. Isso é uma ciência que as escrituras mencionam, que nós podemos acelerar o nosso karma. Em uma vida, você pode viver o que uma pessoa comum viveria em 10 vidas. Se você conseguir acelerar o seu karma pelas práticas espirituais, pelas forma altruísta de viver, pelas práticas espirituais, o quão mais intenso você for capaz de viver sua vida espiritual, mais você vai ser capaz de acelerar o seu karma. Swami Abhedananda falou uma vez, Swami Abhedananda é um discípulo de Sri Ramakrishna. Ele falou que nesses anos que eu vivi com Sri Ramakrishna e depois, é como se eu tivesse vivido 10 vidas. Ele falou isso. Porque ele passou por experiências muito profundas, tanto boas quanto ruins, e experiências muito marcantes num espaço muito pequeno de tempo. Ou seja, o karma foi acelerado. E é isso que acontece com todo aspirante sincero. Então, o aspirante sincero, o próprio Deus faz com que o karma daquela pessoa se acelere, para ele alcançar a libertação logo. Então, isso depende da nossa sinceridade. Eu vou acabar.